Boa noite! E aí, gente? Oi, Bia! Oi, galera! Vamos esperar um pouquinho a galera entrar. Boa noite pra vocês. Estamos aqui em mais uma live. Boa noite, Nanda. Oi, Manu. Boa noite, Letícia. Galera vindo aí. Até a Santa Zélia entrou nesse chat. Ô, glória! A Maria, muito querida, entrou também. Hoje o bicho vai pegar aqui, né? É um tema muito especial, que eu tô há muito tempo querendo falar. Vamos só aguardar um pouquinho o pessoal chegar, tá? Olá! Sejam bem-vindos nessa noite de domingo, dia do Senhor. Que alegria poder dividir um pouquinho da minha noite com vocês. Olá, meninas! Que alegria ter vocês aqui. Oi, Isa! Pronto, não dá para as amigas entrar que começam. Ainda bem que eu não tô de coque, né? Senão já era. Já era zoeira. Eu não... Aquela live que eu fiz de coque foi a live da zoeira, né? Meu Deus do céu. Foi a live do choro e da zoeira, né? Vamos só esperar mais um pouquinho o povo entrar, então, que aí a gente começa. Todo mundo querendo ser presença na vida das crianças, né? Então, no lugar certo. Ju, querida, que bom que você tá aqui. Hoje foi o preto, Isa. Hoje foi o preto. Tem que fazer uma parceria com os looks aí. Só então mais 2 minutinhos que o pessoal tá chegando. Vou começar essa live. Ah, Iris, obrigada, querida. Que gentil. Ai, Senhor. Isabela, olha só, meu. Não dá. Pelo amor de Deus. Senhor, misericórdia. Esses comentários. É que depois que eu salvo no IG, né, Isa? Daí eles têm acesso. Mais 1 minutinho e a gente começa. Deixa eu ajeitar aqui um negócio na câmera. Pronto. Vamos começar então, meninas? Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Richelle, sou terapeuta ocupacional. Tô aqui nesse IG para que ultimamente tem sido um apostolado de vida realmente para as mães. Então, para quem já tá acompanhando, para quem chegou aqui depois do... Tá bom, Isa, beijo. Depois da semana de ordem e rotina, vi um pouquinho de mais ou menos a linha de raciocínio que a gente vem vindo, assim.
E eu falava muito essa frase nas lives de que crianças precisam de presença. E eu tava devendo para essas mães uma live só sobre isso. E que é a live de hoje. Então, como na live do choro, né? A live que todo mundo se emocionou, inclusive eu, que foi de sexta-feira, que ainda está no Telegram até quarta-feira. Vão lá no Telegram e assistam aquela live, porque lá é aquela live da vida, assim, a live que me fez encontrar com muitas coisas dentro de mim, com muitos movimentos dentro de mim. E aí, hoje nessa live, eu resolvi fazer ela um pouquinho diferente. Eu também resolvi confiar um pouco da minha vida a vocês, porque vocês confiam a vida de vocês a mim, confiam a vida dos filhos de vocês, as relações conjugais. Vocês abrem a casa para mim e o mínimo que eu posso oferecer é ser inteira nessas lives. Então, eu quero me comprometer a ser inteira aqui nas lives em que eu fizer, falando com mães, falando com as pessoas, porque é muito sério essas histórias que vocês permitem que eu toque. Então, hoje a gente vai falar real sobre o que é ser presença na vida das crianças. O mundo de hoje é um mundo que reforça o tempo todo a solidão. O mundo de hoje é um mundo eugenista, um mundo em que a cultura da morte fala mais alto, um mundo que prega o fim da infância, o mundo dos pais de pet, o mundo em que começa a criar creches para cachorro, o mundo que prega o fim das crianças no ventre, o mundo que está cada vez mais facilitando o aborto, a eutanásia, sabe? Um mundo que vê as crianças como algo que não é necessário, que é descartável, que é desnecessário, porque hoje matar uma criança se tornou fácil. Você pode matar uma criança dentro do ventre e não há lugar mais protegido e ao mesmo tempo mais seguro de que o ventre materno. E por isso que a família hoje tem sido tão atacada. Por isso que a cultura da morte prega tanto o fim da infância. Por quê? Porque eles sabem a questão do quanto o mundo pode ser melhor se nós educarmos bem as crianças, se nós educarmos ela numa família estruturada. E hoje em dia nós vivemos numa sociedade em que, olhem só a bola de neve, pregam aborto, pregam ideologia de gênero, falam que homem não é homem, mulher não é mulher, pregam toda uma cultura de morte e ainda... Sim, eles tentam de toda forma fazer com que as pessoas não tenham filhos. Se não é o aborto, e cada vez mais tá votando, e vem as leis, e as leis são cada vez mais com buracos para tentar de qualquer jeito liberar o aborto no Brasil, por até uma questão de controle populacional, por até uma questão dessa cultura que vem vindo de longe, assim. Então, na verdade, o buraco hoje é mais embaixo. Então, se eles não pregam que você pode matar a criança no ventre, eles começam a falar que ter filho é caro, que ter filho não dá hoje, que o mundo que o mundo é muito perigoso. Nunca se falou tanto em anticoncepcional, nunca se falou tanto em método contraceptivo. Cada vez eles inventam um novo, chega a ser desesperador. E os métodos conceptivos, a Ana deve estar por aí, né? Sabe muito bem que são abortivos, que são perigosos para a mulher, e ninguém fala na saúde da mulher. Só falam na questão de não conceber, é o tempo todo. Não conceba, não conceba, não conceba, porque no fundo eles sabem a graça que é ter uma criança e sabem a graça que essa criança pode fazer no mundo. Então, nós precisamos pensar um pouquinho sobre isso. Eu quero provocar vocês aí, quero começar a provocar vocês aí, sabe? Em que cultura que a gente tem vivido, em que cultura a gente tem aprendido, como que a gente tem olhado essa questão da gestação, da concepção, a questão dos filhos nesse mundo, porque o buraco começa aí, porque as dificuldades de educação hoje começam nessa mente anticonceptiva, né? Nessa mente pró-pets, como é que chama lá? O No Children's, não é? Tem um movimento assim, tem lugares, tem restaurantes, que hotéis que hoje já não aceitam mais crianças, estão fazendo de tudo com que os pets sejam crianças, inventam carrinho de cachorro, inventam roupinha de cachorro, inventam, sei lá, qualquer coisa de cachorro, porque as crianças hoje, eles querem de qualquer jeito que elas não cresçam, que elas não se desenvolvam, que elas não sejam no mundo, querem que elas não venham ao mundo, e isso é muito sério. Então a gente vai começar essa live falando de presença, falando um pouco disso. E nunca foi tão simples, gente. Nunca foi tão simples ter uma criança. Hoje a gente tem fralda descartável, a gente tem lenço umedecido, a gente tem, sabe, todo um apoio, a gente tem internet para nos ensinar a fazer dormir, a gente tem a Richelle para dar dicas de como controlar a birra, a gente tem tanta coisa hoje. E ainda começa a colocar na nossa cabeça essa coisa de que a gente não precisa estar com os filhos, de que eles se criam sozinhos, sabe?
Vocês entendem que todo esse negócio está interligado? Porque de um lado vem aquela mente, não tenha filhos. Do outro lado tem, se você tiver filhos, você não precisa estar com ele 24 horas. Você pode deixar numa escola de segunda a domingo. Tem escolas hoje em dia. Tem escolas que você pega a criança jantada e que ela dorme até chegar em casa e você só vê ela no outro dia. Olhe lá. Tem pais que não sabem lidar com uma criança no fim de semana porque ela passa a semana inteira na escola, sabe? Então, essa é a cultura hoje que a gente vive, essa é a cultura hoje que o mundo tem pregado, é a cultura que a gente luta, é a cultura da vida, é a cultura que se permite a vida, que a gente vê essa questão, que os casais hoje são abertos à vida. O que é esse ser aberto à vida? Não é querer ter 10, 15 filhos, porque a gente sabe que tem as suas dificuldades, as gestações, mas é não barrar a graça de Deus, não barrar que os filhos sejam concebidos. E para mim esses casais são heróis, assim, os casais abertos à vida são heróis. Por quê? Porque eles vivem contra a maré, vivem contra um mundo hoje. Um mundo que bate de frente, que fala, você não deve ter filhos. E aí você vem com essa cultura de abertura à vida, que é uma cultura que vem do coração de Deus. E não é questão de se ter ou não ter, não é competição de quem tem mais filhos, não, mas é se permitir confiar na providência. E isso é muito precioso, sabe? Nunca foi tão simples hoje ter os filhos, né? Tudo é muito acessível. Só que as pessoas veem filho como que, preciso ter o chocalho da Fisher Price, preciso ter todas as roupinhas da Carter's, preciso fazer o enxoval nos Estados Unidos. Sim, se você pode isso, louvado seja Deus, mas se você não pode, tem mil e outras formas de ter filhos, né? E essa confiança na providência é que Deus... Uma vez uma mãe de 5 sempre me disse aquela frase: quando Deus manda um filho, ele sempre manda um pão debaixo do braço. E ele é um casal que vive muita dificuldade, mas que permite que Deus vá cuidando também das coisas com prudência. A providência sempre antecipa da prudência. Mas a prudência não está em evitar os filhos, mas em saber se organizar, em saber entender as coisas, tudo isso. Então, de dentro dessa cultura da morte, está muito impregnado a questão da solidão. Hoje a gente vive num mundo que prega o tempo todo a solidão. Eu tô vendo o dia que vão inventar um robô que vai dar comida para criança. Se bem que aquele robô de limpar a casa é tendência. Eu acho que aquele robô que limpa a casa é legal. Mas vão inventar um dia um robô que dá comida para criança. Por quê? Porque eles querem de qualquer jeito facilitar as coisas e ao mesmo tempo não facilitar. Por quê? Porque eles pregam o quanto é estressante a vida materna, por exemplo. Para quê? Para que as pessoas não tenham filhos. Esse buraco está muito embaixo. Essa essência da cultura de morte está muito atrás. Se eu tiver que falar disso para vocês, eu vou precisar de 7 lives. Mas o que acontece, a ponto central é o quê? Eu não sei aonde que entra essa cultura da solidão. Essa cultura de que você precisa ter filho, ser só um filho. Porque, gente, hoje em dia... Eu trabalho com criança, tá? Eu tô sempre ligada nessas questões de loja de brinquedo e tal. Nunca se inventou tanto brinquedo pra brincar sozinho. E isso tá na caixa, entendeu? Tá lá na caixa, não precisa de ninguém. Um participante bem grande, sabe? Por quê? Porque, na verdade, e não é assim. Como assim, sabe? A coisa do dividir. Às vezes não tem o irmão, mas tem o pai, mas tem a outra presença ali. Como que funciona isso? E o que acontece também? Há um certo egoísmo centrado no amor próprio, né? Criança dá trabalho, criança vai me fazer dormir um pouco, vai me fazer ter mais trabalho, vai me fazer, né, me doar, vai me sacrificar. São tantas coisas que a gente escuta hoje dentro dessa cultura de morte, que ficam repetindo. Às vezes eu creio, assim, que a gente tem que fechar os nossos ouvidos e se fixar dentro. Eu acho que, na verdade, o segredo de andar no mundo de hoje é esse. É você adentrar com Deus, fazer uma meditação real fazer uma meditação real das coisas e ficar dentro. Conversar com Deus, porque se você começa a ouvir a voz do mundo, aquilo te confunde e te desorganiza. E uma coisa muito séria, tá? As crianças precisam de realidade. Ontem eu falava muito disso, né? Precisa de educação humana, precisa de contato humano. Olha só que coisa maravilhosa. Se acontece algo inesperado, tá? Os crianças pequenininhas acontece muito isso. Por exemplo, caiu um copo no chão. Qual é o primeiro movimento que as crianças fazem? Elas olham pro rosto da mãe. Por quê?
Elas olham pro rosto da mãe para ver como a mãe vai reagir ao acontecimento. Se a mãe dá um grito, ela vai se assustar. Se a mãe dá risada, ela dá risada. Gente, o movimento das crianças é esse. Ela olha pro seu rosto para ter uma referência de como reagir no mundo. E se a criança não tem essa presença, não tem essa educação humana, ela acaba sendo educada por ela própria, sabe? A educação hoje prega muito isso, de que as crianças se autoeducam, e isso é uma bobagem, isso é a coisa mais ridícula que se tem na face da terra. Por quê? Porque a criança precisa de uma mediação, e todo mundo sabe, não existe educação sem professor, independente desse professor ser a mãe ou ser outra pessoa, precisa de uma presença humana, todo mundo sabe disso, mas ninguém fala sobre isso, ninguém fala da importância da presença. E desde recém-nascido, a criança começa a criar uma referência na mãe, né? É muito bonitinho quando você vê ela pelos 6, 7, 8 meses. Se você pega uma criança, se você não é a mãe dela e você pega uma criança, você vê direitinho ela procurar o olhar da mãe. E a mãe pode ter 300 pessoas, ela não vai descansar enquanto não encontrar o olhar daquela mãe e fica calma, a minha mãe está ali. Se ela não vê a mãe ou o pai, tá? Se ela não vê a mãe ou o pai, ela chora, ela briga. Por quê? Porque ela não perdeu a segurança dela no mundo. Isso é muito precioso. Então as crianças precisam desenvolver esse senso de referência para ser no mundo. E uma coisa muito séria, gente, muito séria. Isso também, essa questão da referência, por exemplo, é um sinal dos sinais do autismo em bebês. Quando a gente vê que uma criança não tem referência na mãe, é uma suspeita de autismo. É um sinal precoce de autismo. Então, é muito séria essa questão da referência. E elas precisam realmente desse mundo. Então, não importa se você tem a mesa de atividades da Fisher-Price, aperta um botãozinho e sai o show da Xuxa. Não. Um papel e uma caneta faz milagre. Mas por que um papel e uma caneta faz milagres? Porque o que importa não é o papel e a caneta e nem o brinquedo, mas quem está ali, ajudando pela primeira vez a criança a pegar a caneta e fazer uma garatuja, e fazer um risco, e fazer absolutamente nada. Gente, a primeira motivação da criança é pegar e colocar um lápis no papel é porque ela quer te mostrar aquilo. E ela quer que você diga que é lindo, isso é muito precioso. Por quê? Porque você é referência dela. E se você dizer pra ela, meu filho tá maravilhoso, ela vai se sentir a melhor criança do mundo, o melhor filho. E aí que é o ponto central. Existe uma criança, existe uma realidade, e nesse meio precisa ter um mediador que media a realidade para a criança, e esse mediador é você. Você pai, você mãe, você pai adotivo, você tia, você que cria uma criança, que adotou. Gente do céu. Você tem o poder de mediar essa realidade, fazer com que ela entre adentre essa realidade concreta, e isso muda a vida dela. Ali, como a Gabi falou, né? Eles sentem a harmonia familiar, eles sentem a desarmonia familiar, eles veem quando as coisas não tá boas, gente. A gente precisa prestar atenção nas nossas crianças. Ser presença é prestar também a atenção nas nossas crianças. Não existe, para eles não existe existência sem uma pessoa de referência. Ainda hoje veio uma amiga pedir uma dica de um sobrinho que ela estava muito angustiada porque ele estava apresentando vários sinais de doença física, vários sinais emocionais, vários sinais de desregulação mesmo sensorial. E aí, qual que é a raiz? Ela foi me contando da história. A criança não tem referência, ela dorme um dia na casa de uma avó, um dia na casa de outra, ela dorme um dia na casa do tio, um dia na casa dos pais, ela não sabe onde ela dorme, um dia ela dorme na cama, um dia ela dorme no sofá, ela não tem referência nenhuma, isso desorganiza uma criança, ela não sabe o porquê ela está na existência desse mundo. Uma coisa muito séria, tá? Tô falando aí da questão das mães solteiras, tá? Vamos parar com o mimimi de que, eles sentem a falta do pai, eu não sou suficiente. Eles sentem a falta do pai no caso de separação física, se isso entrou numa rotina, pá. Entendeu? Tem o meu pai aqui e ele foi embora. Eles vão chorar, vão sentir falta. Mas isso aí, se você for inteira, se você doar como inteira, ela vai se sentir segura para tomar decisões. É claro que a presença do pai é importante, eu não tô dizendo isso, mas me dói às vezes que as mães solteiras se acham insuficientes e ficam culpando elas o tempo todo. Eu não sou inteira porque ele precisa de um pai. Eu não vou dar amor porque ele precisa do amor de pai. Eu não vou me doar plenamente porque precisa de amor de pai. Não, para. Você precisa pegar essa circunstância do seu filho e transformar ela.
A melhor pessoa que eu conheço nessa vida, um dos melhores pais que eu conheço nessa vida, foi um pai que foi criado sem pai, que já conheceu o pai com 20 anos e foi criado o tempo todo só pela mãe. E a mãe dessa pessoa é uma pessoa que se entregou muito à educação dos filhos, sabe? Se doou, foi lá, esteve lá, foi presença, esteve lá, aplaudiu tudo que ele fez, foi nos jogos de futebol, sabe? Ensinou, teve também, claro, uma referência também do avô, mas o que eu tô querendo dizer é isso. Eu vejo as mães solteiras se diminuindo e não se sentindo suficiente pra criança e dizendo, ele tem um mau comportamento porque não tem o pai, daí eu não vou corrigir porque ele sente a falta do pai. Caramba, ele é seu filho, você tá ali, a sua presença tá ali, você precisa educar ele, você precisa ser inteiro. Ele não tem pai, mas ele tem uma mãe e isso é o que importa na existência dele. Então quando as mães vêm com mimimi, meu marido não me ajuda, querida, eu sinto muito mesmo. Quando vocês vêm me falar de uma dificuldade conjugal, eu rezo por vocês. Mas vocês precisam ser aquilo que aquela criança precisa. Não é ficar mediando, ele precisa disso, então eu não vou ser. Não, vai lá e seja inteira, seja aquilo que aquela criança precisa. Enche ela de amor, ama exageradamente, claro, dentro dos limites, dentro de uma educação ordenada, dentro de uma vida ordenada. Mas é muito sério isso. E o que acontece? É lógico que a presença do pai é importante. É essencial na vida de uma criança. É maravilhoso, né? Uma criança que tem uma referência de um pai. O pai tem uma função na relação, a mãe tem outra. Quando estão em harmonia, né? Ajudam a criança a ficar ordenada. Mas o que realmente me toca muito é quando eu vejo isso, assim, que as pessoas acabam se diminuindo aquela criança por causa disso. Mães solteiras, eu rezo por vocês cada vez que vocês vêm me dizer, tá? Eu rezo muito, porque eu sei que não é fácil, eu sei que não é uma luta fácil, eu sei que criar uma criança é difícil, mas não fiquem colocando uma falta de vocês nela. Porque a falta da presença do pai vocês sentem, porque na verdade a falta é de vocês e não delas. A insegurança nessa vida é de vocês e não delas. Elas precisam ver em vocês uma confiança, uma segurança. Então, gente, a presença é muito importante, tá? Tanto do pai, tanto da mãe. Sabe, se você vê que a coisa não tá muito bem com seu marido ou com a pessoa de referência dessa criança, seja você inteira. Faça a sua parte, o melhor, dê o seu melhor, sabe? Quando você achar que deu tudo, dê mais um pouco. E a vida é assim, a gente sempre tem que dar um pouco a mais, a gente sempre tem que se doar um pouco mais. É do que ir em alto, é mar adentro, é sempre ir mais, e mais, e mais, e mais, e confiar em Deus e um pouquinho mais. Porque essa é a essência da vida. As crianças caminham, gente. As crianças caminham porque elas sabem aonde ir. Porque ela tem aquela presença do outro lado dizendo, vem. E o primeiro passo da confiança de um pai para um filho é quando ele caminha com as duas mãos e ele resolve soltar aquelas duas mãos. Essa é a primeira hora que você olha para o seu filho e fala assim, eu confio em você. Quando ele tem 10 meses, até 1 ano e meio, né? Você solta as mãos dele e fala assim, vai. E ele vai. Sabe por que ele vai? Porque ele sabe que se ele cair, você vai levantar. Porque essa segurança você deu. Já deu quando você disse assim, meu filho, você pode caminhar que eu vou estar do outro lado ali te esperando. Vai. E essa segurança que a gente dá desde o início, que ele começa os primeiros passos, vai para uma vida inteira. Isso é ser autoridade, é você passar uma confiança que a criança se sinta presença nesse mundo a partir da sua presença. Isso é muito sério, gente. Por exemplo, vocês... Isso aí eu até coloquei umas coisas aqui. Por exemplo, eu, né? Vou falar agora, vou abrir a minha casa pra vocês. Eu fui uma criança que fui criada sem presença. Sem a presença dos meus pais, sem a presença da minha mãe, por uma questão de... Ela tinha uma deficiência auditiva e a minha mãe não sabe dialogar com as pessoas. Era muito difícil isso. Então, eu tomei muitas decisões na minha vida de forma precoce. Por essa falta de presença, na verdade, hoje eu... Gente, abre parênteses, amo os meus pais de paixão, tá? Tô abrindo a minha casa pra vocês agora. Respeito e agradeço tudo que eles fizeram por mim e fazem até hoje. Mas uma coisa muito, muito, muito engraçada da minha história é que minha mãe, por exemplo, ela foi criada sem afeto e sem material.
quando ela teve os filhos, ela pensou assim, nossa, como é que se cria uma criança? Eu não tive nada, nenhuma dessas duas coisas. Eu vou dar um material. Ela estava naquela... Essa era o que preocupava ela. Eu preciso dar um material, então a gente precisa trabalhar para dar tudo que ela quiser e pedir. E eu não tinha muito esse diálogo com a minha mãe por causa da deficiência. E o meu pai também era uma pessoa muito na dele, assim. Ele também não tinha uma presença forte de diálogo. Ele sempre teve uma presença autoritária e não de autoridade. E aí eu comecei a tomar um monte de decisão errada na minha vida, assim, com 12 anos eu fui na minha primeira balada, e assim foi indo. E por que eu tô contando isso pra vocês? Porque os meus pais não me conheciam, eles não sabiam quem que eu era, eles não sabiam o que eu poderia ser, porque chegou alguns conflitos na minha adolescência que eu me senti totalmente sozinha. Eu tinha, graças a Deus, pessoas de referência na minha família, né? A gente mora em várias pessoas lá em casa. Mas o que eu quero dizer pra vocês, eu abri a minha história pra vocês, porque às vezes vocês falam assim, nossa, a Richelle foi tão criada e tal, não sei o que. Não, gente, eu também passei uns trabalhinhos também nessa vida com essa questão da presença. E eu sei na pele as consequências que a falta de presença faz numa criança, quando eu pego uma criança lá no meu trabalho, que não caminha, que não fala, que não mostra nenhum sinal de interação social, que não gosta de olhar nos olhos das pessoas, que não gosta de estar ali, de estar naquela existência. Tem uma amiga minha muito querida, que eu amo demais, que ela é muito presente na minha vida. Ela não é, na verdade, ela não é presente, ela é presença, né? Ela me conhece muito e às vezes ela me tira um print assim das minhas caras na live e manda assim, ó, você tava nervosa aqui, né? E eu digo, eu tava. Isso é ser presença, gente, é você olhar pra sua criança, olhar pra aquela pessoa que você ama e você saber o que ela tá pensando só pelo rosto. Uma criança não vai ser uma criança boa se você não ajudá-la, sabe? Uma criança, sabe, não espere as consequências vir pra você se dar conta de que você não foi presença, seja presença hoje. Uma criança não vai saber ouvir e nem falar se não houver um diálogo constante com ela. Querida mãe, onde está a sua atenção? Pai, onde está a sua atenção? Sabe? Eu conheço pais que depois de 12 horas de plantão ficam correndo de cavalinho com as crianças em casa quando chegam do trabalho. Isso é ser presença. Não é ficar 8 horas com as crianças. Isso não é, o importante não é estar com a criança, mas ser aquilo que ela precisa. Nós precisamos ser a presença que bate palma quando a criança faz um pequeno risquinho naquela folha e você fala, meu Deus, filho, que lindo! Ninguém entende aquele risco, ninguém entende o que ele fez, mas aquilo é maravilhoso. Ou melhor, ninguém entende, não. A melhor pessoa, a pessoa mais importante do mundo para aquela criança entende, que é você. Então, aquilo para ele é tudo. Ele vai fazer um risco, ele vai fazer outro risco, ele vai fazer um desenho para você, porque você é a segurança dele no mundo, você é a presença para que ele seja uma pessoa, entende? Ele entende que ele é pessoa porque você trata ele como pessoa. Isso é muito precioso. Sabe, a voz do mundo, aquela voz que é ruída, não entrará no peito dessa criança se ela for uma criança ordenada, se ela tiver uma própria voz de dentro forte, constante, que grita na hora de enfrentar as dificuldades. E quem media essa voz da criança, quem faz com que ela tenha uma voz forte, é você que é responsável por isso. E como eu disse, ser presença não é ficar 8 horas por dia com a criança, não é ser chata e não é não deixá-la sozinha e ficar o tempo todo em cima dela, não. Mas é quando ela precisar de uma mãe, ela ter uma mãe. Quando ela precisar de um pai, ela ter um pai. E isso é o principal. Essa é a chave da coisa. Essa é a chave da vida das crianças. Não é elas terem um pai 24 horas em cima delas, não é ela ter uma mãe 24 horas em cima delas, mas é quando elas precisarem de uma mãe, elas terem uma mãe. Então, mais do que às vezes as mães vêm pra mim desesperadas, como é que eu vou ser uma boa mãe? Sendo. Simples. Sendo. Como é que eu vou ser um bom pai? Sendo o melhor que você puder, sendo a melhor mãe que aquela criança precisa, a mãe que tá ali pra ajudar, que tá ali pra explicar as coisas e não mandar, que tá ali pra não obrigar, mas mostrar pra ela uma autonomia que ela tenha. É pra isso que Deus te confiou essa alma, é pra você colocá-la no mundo de forma forte, de forma em que ela tenha uma voz no mundo, que nenhuma dificuldade abale ela, porque ela foi criada numa rocha. Vocês têm noção da complexidade que é isso? Tem noção da complexidade que é o chamado de Deus para sua vida?
quando ele te dá um filho, quando ele dá uma criança para que você crie, como você sabe que... Agora é legal. Como você sabe que o seu marido está com você? É aquela presença. Vou dar uma dica para vocês, tá? Você olha para ele nos olhos, 5 minutos, e ininterrupto. Só fica olhando nos olhos dele. Talvez ele te olhe com uma cara meio estranha, porque você não faz isso há muito tempo. Quando ele te olhar nos olhos, você dá um sorriso, aquele sorriso doce que sai da alma, sabe? Você dá um sorriso bem forte, só fala pelo olhar e pelo sorriso. E a pessoa vai te responder sorrindo. A pessoa vai te dar um sorriso, ou se ela não te der um sorriso, você continua sorrindo para ela com o olhar. Porque isso é ser inteiro. E ser inteiro é do caramba. Ser inteiro é demais. É como o Ítalo fala, é tudo dentro. Dentro de uma relação, você ser inteiro é demais. Você ter presença para aquela criança é tudo que ela precisa. Você ter presença para o seu marido é tudo que você precisa. Você ter presença para o seu esposo é demais. Você é inteiro, você é aquilo, você... Sabe... O mistério da vida humana é maravilhoso, é o mais atrativo, inclusive. Você olha para aquela pessoa que você ama e você não sabe o que ela vai responder. E você não sabe o que ela vai te trazer. E isso que é legal, e é isso que dá um gás, é isso que você entende, isso. É esse mistério que faz você ficar e esperar algo de alguém. Você tem uma pessoa na sua... Olha que precioso, você tem uma pessoa na sua frente... E você não pode tocar no antes dela, você só tem aquele presente, você não pode tocar no depois e nem no passado dela. E você só tem aquele presente, e é isso que dá sustância, é isso que dá a graça da relação matrimonial, é você estar ali por inteiro, é você estar ali com tudo dentro, isso é muito forte. Que chato seria se você olhasse para uma pessoa e já soubesse o comportamento dela. Claro, as crianças a gente tem essa capacidade... Por quê? Porque elas não têm uma vontade formada, mas as outras pessoas humanas têm. Quando você contempla aquela realidade, aquele mistério, você fica ali para descobrir aquela pessoa. Gente, isso é demais. Isso aí é o gás da vida humana. Isso é demais. Ser surpreendido no meio do dia com aquela mensagem que te arranca um sorriso. Saiam do roteiro da vida, saiam da monotonia. É chato você ficar falando o tempo todo pro seu marido, já esperando que ele vá responder. Sabe? Deixam ser surpreendidas. Esqueçam essa história de eu conheço ele e tal. Sabe? Sejam surpreendidas. Deixem o mistério da outra vida humana tocar a vida de vocês. E, de certa forma, mudar aquilo que vocês estão pensando. Porque essa é a substância dos relacionamentos. É isso que fortalece. É a questão do mistério. Não existe nada mais precioso na vida do que adentrar o mistério do outro. E quando a gente fala de filho também... Muitas vezes a gente deixa o celular ser a presença dos nossos filhos. Muitas vezes a gente deixa os avós e os professores serem pessoas de referência e reclamam quando os filhos vêm cheios de maus comportamentos. O que é isso? A gente não está sendo presença, quem está sendo presença é o outro, e eu permito que isso. Então, eles podem ver e vão permitir educar o seu filho da forma que eles querem. Você precisa aceitar essa circunstância, tá? Não adianta você brigar. Você deixa seu filho 8 horas com uma pessoa, é ela que vai educar ele. Porque... E aí o peso da maturidade nos dá essa graça de nós aceitarmos as circunstâncias. E aceitar o nosso filho da forma que ele é. Aceitar o nosso marido da forma que ele é. Mas com aquele pontinho ali que eu acabei de falar, que é você esperar do outro esse mistério, essa... coisa maravilhosa de você não saber como o outro vai reagir. E aí, se ele reage bem, você dá um sorriso. Se ele não reage bem, você fica meio estranho. Mas você tá ali, sabe? Você é aquilo. E seu marido é aquilo. Enfim, seu noivo, seu namorado. Eu sei que tem umas meninas comentando aí que são noivos, são namorados. Isso é demais. Isso é a substância dos relacionamentos. É essa. Você, sabe? Estar ali. Ser ali. Não só estar adentrado na realidade e ser presença na vida do outro. Então, quando eu falo só para as crianças, eu não falo só para as crianças, eu falo em todas as nossas relações humanas. Nós precisamos estar inteiros. Ontem uma fofa me mandou uma foto que eu achei muito bonitinha, que ela botou aqui. Parei tudo para ser presença. Era ela, uma mãe, uma menininha no colo e a máquina de costura na frente. Ela tem um ateliê de costura. Até se você estiver vendo essa live, comenta aí, minha querida, para as pessoas te seguirem e adquirir aquilo que você vende e tal, né? Pra gente apoiar essas mães empreendedoras. E olha só que demais, gente. Isso é maravilhoso, sabe? Quando as mães me mandam umas fotos, tipo, estou sendo presença hoje.
sabe? Ser presença na vida do seu filho é você conhecer até a respiração dele. Na criança, como eu disse, a gente pode porque elas não têm vontade ainda formada. Quem ajuda elas a formar a vontade somos nós. Isso é muito sério. São Tomás de Aquino fala uma frase que diz que a vontade, depois eu vou dizer certinho pra vocês, que a vontade se dá na beleza e na contemplação da beleza e da realidade. E a beleza é o quê? A gente falava disso na sexta-feira. A beleza é a bondade e a verdade. É essa a frase. A beleza é a verdade e a bondade. Então, quando um filho vê uma mãe dentro de uma verdade, sendo aquilo que ela é, sem máscara, mas inteira pra eles, e não é tipo ser aquela mãe falsa que nunca vai ficar brava e tal. Gente, ficar brava é ser humano, tá? Mas é aquela mãe que além das brabezas, além das irritações normais, ela vai ser bondosa, vai ser caridosa, vai sorrir, sabe? Vai se segurar, vai ser uma pessoa ordenada, vai ser aquela... Eu vejo os testemunhos das mulheres lá no nosso grupo, eu acho maravilhoso. Quando o marido fala aquela coisa e você, por tá na sensibilidade, vem quebrando, sabe? Vem um espinho no seu coração e você consegue ficar em silêncio. Isso é sobrenatural. Isso é ser uma mulher virtuosa. É você conseguir ficar em silêncio e daqui a pouco você olhar pra ele e falar assim, nossa, ele tá lá cuidando dos filhos, ele tá lá, sabe, se doando, ele acabou de chegar do trabalho cansado, sabe, eu tô aqui, é um mistério a ser revelado, é um mistério a ser contemplado na minha frente. Eu lembro de uma amiga minha uma vez, não sei se a Gi tá aí, Gi, você tá aí? Se tiver, comenta aí. Uma vez eu tava conversando e eu sou muito curiosa com algumas coisas, né? Daí eu pedi pra Gi me contar como ela tinha conhecido o marido dela, sabe? Eu disse, ai, Gi, me conta e tal. E ela começou a me contar a história e lá na metade da história ela parou assim, ficou muito séria e falou assim, nossa, eu preciso admirar mais o meu esposo. Bem séria. E eu fiquei tipo, nossa, do nada esse feedback. E ela falou assim, nossa, meu esposo é uma pessoa incrível. Ela me dizendo, né? Nossa, ele reza, ele é uma pessoa que busca a santidade, que está sempre disposto a ser inteiro, que chega do trabalho e se preocupa com o nosso filho, que se preocupa comigo em perguntar o que eu tô vivendo. Sabe? Por que eu trouxe essa história? Não é pra exaltar o esposo da Gi, não. Mas para entender o quanto a dificuldade muitas vezes está na nossa percepção das coisas e não no outro. Mas do modo que a gente olha as coisas. Como eu falava ontem, às vezes a gente vê um problema, às vezes a pessoa apresenta um defeito, né? Porque todos nós temos. A gente fica fixado naquilo e esquece de todo o resto. Esses dias veio uma mãe abençoada que me disse assim, ai, Richelle, estou muito preocupada com meu esposo porque ele tem uma vida espiritual fraca. E eu disse assim, minha querida, olha, sinceramente, do fundo do meu coração, a vida espiritual dele você deixa ele e Deus, tá? Eu quero saber do resto. Ele é um marido bom, ele ajuda você em casa, ele tá sempre presente, ele é presença. Ela disse assim, ele é. Eu disse, então você tá querendo o quê, meu amor? Ele tá aí na sua frente, ele é o seu marido, ele é a pessoa que está aí para ser presença, que ajuda você em casa e você tá olhando para um ponto e esse ponto você tá achando, sabe, você tá deixando criar raízes ruins na sua vida, no seu coração, na sua alma. Ela falou, eu tô perdendo a vontade de amar o meu esposo por causa de um pontinho. O resto todo, o mundo todo não importa, mas aquele ponto que não tem nada a ver nem com a vida dela e nem seria, abre aspas, da conta dela. E ela tá se preocupando, e cadê todo o resto? Gente, é a mesma coisa com as crianças. Quando a gente percebe os nossos filhos, a gente vê um comportamento inadequado, às vezes vocês vêm pra mim com uma queixa e eu falo, tá, e o resto do dia? O resto do dia ele é uma criança super bondosa, querida, ordenada. Aí eu falo assim, minha amada, ele está com fome, querida. E quando ele está com fome, ele fica irritado, amor. Então você presta atenção no seu filho e vê quando ele fica irritado, sabe? Não olha só para essa irritação, olha para um todo. Ele é uma criança querida, ele é uma criança que tá ali disposta, que brinca sozinho, que aproveita o ócio. E você tá preocupado porque às 11 da manhã ele começa a gritar que tá com fome. Tá entendendo? Existe um todo, gente, existe um todo. Voltando lá no início para quem chegou agora, sabe? A cultura da morte prega o quê? Prega essa concepção antinatalista, anticonceptiva, essa questão que as coisas são dificuldades. Eu tô aqui para simplificar a vida de vocês. Se o problema é a educação das crianças, eu tô aqui para isso. Para isso. Por quê? Porque cada dia a gente vê uma notícia nova, é anticoncepcional até para homem estão querendo inventar agora. Por quê? Porque eles não aguentam essa ideia, porque eles sabem a força que uma criança bem ordenada tem no mundo. E aí condenam as pessoas que são abertas à vida, condenam as pessoas que estão... Eu não tenho nada contra, cada um sabe o que quer da sua vida, mas a questão é só uma. Nós precisamos ser presença na vida das crianças. Nós vivemos num mundo que as pessoas o tempo todo estão, eu tô ali, né? Só que isso não basta, gente, estar não basta.
Estar do lado de uma pessoa não basta, você precisa ser presença, você precisa tocar aquela realidade, como eu falava no início. As crianças têm necessidade de educação humana, A educação humana, elas têm necessidade disso. E mudem, sabe? Mudem as relações dentro de casa. Igual a gente fala lá no nosso grupo, né? A primeira relação que precisa ser mudada é a relação com o esposo. Por quê? Porque uma família bem harmonizada, é isso? Uma harmonia familiar bem estruturada reflete na educação do filho, reflete diretamente no comportamento dela. Então, mulheres, homens queridos deste meu Brasil que estão me acompanhando nesse domingo à noite, mudem as relações dentro de casa, comecem por vocês, sejam inteiras, sejam presença, que isso vai mudar a vida dos seus filhos, tá? Contem comigo, um beijo, fiquem com Deus, santo domingo e até mais.